Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, professor Henrique, professor de Física. Estou aqui para dar continuidade no nosso estudo de dinâmica. Relembrando a última aula, eu falei o que era força, falei que força era uma grandeza vetorial, então possui módulo, direção e sentido. Comentei que ela é um agente físico que surge devido à interação entre dois objetos, tudo bem? E ela tem várias características, vários tipos de forças. Forças de campo e forças de contato. Forças de campo são forças que ocorrem à distância, não há uma interação de contato entre os objetos, tudo bem? Por exemplo, a atuação da força-peso sobre essa caneta da Terra, tudo bem? O outro tipo, outra classe, eram as forças de contato, onde ali necessariamente havia um contato entre os dois objetos. A ideia hoje é mostrar algumas situações do cotidiano e representar as forças nessas situações. Isso é uma tarefa muito importante. Ao longo do ensino médio inteiro nós utilizamos, quando vamos representar a atuação de força, a marcação dessa maneira. Então, vou mostrar algumas situações, vou explicá-las. Normalmente tem alguma dificuldade, então a ideia é deixar isso aqui um pouco mais claro. Beleza? Vamos lá então. Gente, no primeiro exemplo, eu tenho um canhão, tudo bem? E eu lancei esse objeto, foi lançado, essa bola desse canhão, ela foi lançada verticalmente para cima. Cuidado, ele foi lançado. Se ele já foi lançado, quer dizer que ele está percorrendo, ele está subindo, tudo bem? Então a única força, você pode concordar comigo que esse objeto vai subir, vai chegar uma hora que ele para de subir e ele cai. Ele cai e ele para de subir porque existe a atuação da força-peso sobre esse objeto. Lembrando, toda vez que um objeto tem massa, ele tem atuação da força-peso sobre ele, beleza? Então, olha, força-peso é sempre vertical e para baixo. Sempre vertical e para baixo. Força-peso. Tranquilo? Mas você está se perguntando, poxa, mas qual não tem a força que está empurrando esse objeto para cima? Não, veja, ele já está voando, ele já está no ar. Então, se ele já está no ar, a única força, eu vou até fazer um dentinho aqui, ó, né? Ele está subindo. Então, veja o que acontece. Esse objeto, ele vai perdendo velocidade justamente porque a única força que atua sobre ele é a força-peso, tranquilo? Não existe uma força empurrando ele para que ele suba. Existiu essa força no momento onde teve a explosão aqui dentro desse canhão. Então aqui sim houve uma força que impulsionou esse projétil para ele subir. Depois que ele saiu daqui de dentro desse canhão, a única força que age sobre ele é a força-peso. Tranquilo? Cuidado, é mais ou menos a mesma ideia que eu vou falar aqui quando eu jogo um objeto. As pessoas falam, nossa, mas não tem a força que jogou ele para frente? Existe quando ele foi lançado, depois não existe mais uma força fazendo ele para frente. Beleza? Bom, agora imagine esse mesmo objeto, ele subiu e ele para no ponto mais alto e começa a descer. Então o que acontece? No ponto mais alto, ele para e ele desce. Se ele desce, ó, ele está caindo em queda livre, tudo bem? Então vou fazer um ventinho aqui, ó, como se ele estivesse caindo, tudo bem? Então se ele está caindo, pessoas, ele está sendo puxado, ele tem massa. Então se ele tem massa, ele tem uma força-peso. Lembrando, força-peso é sempre vertical e para baixo. Tudo bem? Sempre vertical e para baixo. Então aqui está a força-peso. Qual a diferença? Vamos supor que a massa desse objeto é igual à massa desse objeto. Qual a diferença dessa força para essa? Nenhuma. Se é a mesma massa, lembra? Peso calcula-se pela a massa vezes a aceleração da gravidade. Como eu estou considerando que eu estou lançando esses objetos na Terra, você pode concordar comigo que m vezes g vai ser tanto nessa situação, quanto nessa, quanto em qualquer outro tipo que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, cuidado. Esse objeto está em queda livre. A única força que atua sobre ele é a força-peso. Mas não tem a força de resistência do ar? Galera, já vou... Aqui, nesses meus exemplos, eu vou desconsiderar a força de resistência do ar, tudo bem? Para ficar mais simples. Em física é normal a gente adotar um sistema um pouco mais simples para depois a gente ir aperfeiçoando e deixando cada vez mais complexo e cada vez mais real, tá? Então, considere que aqui eu não tenho a força de resistência do ar, considere que eu estou num vácuo, tranquilo? A maioria dos exercícios vão ser considerados desse tipo. Caso não tenha,
caso ele me diga, olha, existe uma força de atrito fazendo com que o objeto pare, ou com que ele perca a velocidade, aí você precisa fazer, né, representar essa força. Não é o caso dos meus exemplos. Beleza? Vamos ao terceiro exemplo aqui, olha, eu tenho esse canhão, agora ele está lançando esse objeto obliquamente, ele está sendo lançado, tudo bem? Imagina uma bola de basquete, por exemplo. Quando você lança uma bola de basquete, existe uma força normal entre a sua mão e a bola que faz com que a bola siga em direção à cesta. Mas depois que essa bola saiu do contato da sua mão, não existe mais força normal. Tranquilo? Então imagina, é a mesma coisa você pensar essa bala desse canhão. Quando ele explodiu, o que aconteceu? Esse projétil se movimentou e ele vai subir e depois ele cai. E ele para de subir, porque existe uma força fazendo com que ele pare de subir, que é a força-peso. Lembre-se, toda vez que o objeto tem massa, tem peso. E o peso marca para onde? Sempre vertical e para baixo. Sempre. Beleza? Uma observação, repare, eu sempre marco as forças nesses objetos no centro dele, tudo bem? No centro dele eu marco essa força. E a partir do centro dele eu marco todas as forças que agem sobre esse objeto. Ah, mas não existe a força que está empurrando essa bala, né, esse projétil para frente? Não. Essa força existiu quando ele estava aqui dentro e houve a explosão lançando ele para frente. Depois que ele saiu, ele está indo para frente, aqui não. Um ventinho. Veja, depois que ele saiu, ele segue em linha, ele segue o movimento dele como se na horizontal nada vai prejudicar o movimento dele. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Imagina agora que eu tenho um rapaz, esse rapaz está puxando um bloco. Vamos considerar o atrito aqui, tudo bem? Então, eu sei que existe o atrito, mas é só para ir aos pouquinhos. Gente, suponha então que esse cara está puxando a corda e a corda faz com que ele puxe esse bloco. Primeira coisa, esse bloco tem massa. Todo objeto que tem massa tem força-peso. Repare o seguinte, o grande objetivo desse exemplo é movimentar esse bloco. Então eu estou interessado nas forças que agem nesse bloco, não no rapaz. Então as forças que agem sobre ele ou que agem sobre o chão não me importam nesse momento. Porque o grande objetivo é o quê? É movimentar, tirar do lugar esse bloco. Então eu vou ver quais são as forças que atuam no bloco, beleza? Então veja, se ele tem massa, ele tem uma força-peso, sempre vertical para baixo. Do meio do objeto aqui eu vou representar a força-peso. Beleza? Força-peso. Aqui. Repare o seguinte, gente. Esse bloco, ele está apoiado. Toda vez que eu tenho um objeto apoiado, surge uma força que nós chamamos de força normal. Tranquilo? O bloco aperta o chão e o chão aperta o bloco. Essa força de apertação, lembra que eu havia comentado? Quando há contato é a força normal. Nesse caso, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Sempre normal. Por isso que chama força normal. Então a força normal ela está aqui, ó, vertical e para cima. Neste caso. Por que neste caso? Repare que ele está perpendicular à superfície de apoio. Beleza? Força normal. Gente, nesse caso eu já vou aproveitar, lembrando, eu ainda não dei essa aula, mas dando spoilers, força normal e força-peso não são para ação e reação. Tranquilo? Lembrando, para que sejam para ação e reação, eu comentei na última aula rapidamente, as forças precisam ser do mesmo tipo e acontecer, elas atuam em corpos diferentes. Tudo bem? Então, repare que essas duas forças estão nesse bloco. Beleza? Repare que existe mais uma força nesse meu exemplo. Esse rapaz está puxando essa corda. E se ele puxa a corda, existe o que nós chamamos de força de tração. Neste cabo aqui, ó. Então existe aqui uma força de tração neste cabo. Beleza? Reparem, pessoas, que, já aproveitando, esse bloco ele tende a se movimentar na horizontal. Olha, significa o seguinte, que essa força normal para cima e esse peso que está vertical para baixo, eles se cancelam. O que significa isso? Se anulam.
a intensidade dessa força é a mesma intensidade que essa. Quer dizer que ele, nesse caso, ele não se movimenta na vertical. Mas na horizontal, como tem uma força puxando ele, você há de concordar comigo que, imagina que ele está parado esse bloco. Se eu começo a puxar esse bloco, surge uma força, eu faço com que esse bloco ganhe velocidade. Que é o segundo, ele vai ter, evidentemente, se ganha velocidade, ele terá uma aceleração. Que é o segundo princípio fundamental da dinâmica de Newton. Logo mais nós vamos falar sobre isso. Poderia representar aqui também, gente, a força de atrito eu não vou representar agora, mas a ideia é a seguinte. Esse bloco está tentando esfregar o chão para frente. Então, por reação, o chão faz o quê? Ele faz com que surja uma força de atrito para trás, para que ele não deslize, uma força dificultando o deslizamento desse objeto. Tá? Vamos lá, então, na última parte, nos últimos dois exemplos, eu tenho uma caixa, essa caixa está parada e apoiada no chão. Bom, toda vez que o corpo tem massa, se tem massa, eu tenho força-peso, beleza? Força-peso é sempre vertical e para baixo. No meio desse objeto, eu venho e marco a força-peso. Força-peso, vertical e para baixo. Joia, beleza? Tranquilo. Repare que devido a esse objeto ter uma carga, ter massa, ele é atraído pela força-peso, ele aperta o chão. Se ele aperta o chão aperta o bloco, com uma força que nós chamamos de força normal, tudo bem? Lembrem-se sempre, toda vez que eu tenho um corpo apoiado, eu tenho uma força normal. Se ele não estiver em contato com nada, significa que não existe uma força normal. Exemplos, olha, não tem força normal, não tem força normal, não tem força normal. E por que não tem força normal? Porque não está apoiado em lugar nenhum. Beleza? Tranquilo? Então, reparem aqui, da mesma maneira, nesse exemplo E, essas forças, vamos supor que esse objeto, essa caixa tem 10 kg. Então, 100 newtons de força-peso. Numericamente, a força, como essas forças elas se equilibram, numericamente a força normal também tem 100 newtons. Tranquilo? Cuidado, não é que a força-peso é igual à força normal. Não é, porque força normal é força de contato, força-peso é atração entre massas. O que eu estou querendo dizer é que a intensidade desta força-peso tem a mesma intensidade da força normal. Tranquilo? Bora lá no nosso último exemplo dessa lousa. Depois eu vou apagar e vou fazer outros exemplos, tá bom? Gente, vejam aqui. Eu tenho um objeto, ele está num plano inclinado, tudo bem? Então haverá 2 aulas só para falar de plano inclinado, beleza? E a ideia é a seguinte, essa caixa ela desliza nesse chão. Vamos considerar que ele está sem atrito, tudo bem? É um plano, sei lá, eu jogo um óleo aqui de tal maneira que ele deslize e eu minimizo a força de atrito. Uma superfície muito, muito lisa. Primeira coisa, esse bloco tem massa. Se ele tem massa, ele tem força-peso. Força-peso sempre vertical e para baixo. Sempre. Tranquilo? No meio desse objeto, eu venho aqui e marco a força-peso. Tranquilo? Força-peso. Ah, mas Henrique, esse bloco está de ladinho. A força-peso não tem que estar de ladinho. Não, gente. Força de atração gravitacional, força-peso, ela é sempre vertical e para baixo. Tudo bem? Bem, e já dá para você ter uma ideia. Essa força vai fazer com que esse bloco se movimente e ganhe velocidade descendo esse plano inclinado. Tranquilo? Repare que esse bloco ele aperta essa superfície. Então, se ela aperta a superfície, significa o seguinte, que o bloco aperta a superfície de apoio aperta o bloco. Lembre-se, força normal era o quê? Sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, a força normal aparece aqui, ó, perpendicular à superfície de apoio. Char, aqui está a força normal. Repare, veja, aqui ó, a intensidade da força normal era igual à intensidade da força-peso. Mas nesse item F eu não posso falar isso. Por quê? Porque parte dessa intensidade da força-peso faz com que esse bloco desça nesse plano inclinado, parte dessa intensidade da força-peso se equilibra com a força normal. Já é tranquilo? Repare que em todas as situações, as únicas onde o corpo, eu posso garantir que está parado,
é só nesse item E. É o único caso que esse corpo ele não está ganhando velocidade. Tudo bem? Tranquilo? Repare que aqui ele ganha velocidade caindo, ou na verdade ele perde velocidade, ele está desacelerando. Aqui ele está ganhando velocidade caindo. Na horizontal ele não ganha velocidade aqui, se vocês recordarem da aula de lançamento oblíquo. Mas na vertical ele perde velocidade e ganha velocidade caindo. Vamos considerar que esse rapaz conseguiu movimentar essa caixa. Até porque não tem força de atrito. Então, se existe uma força aqui, ó, essa força vai fazer com que esse bloco ganhe velocidade. A mesma coisa neste bloco aqui. O único bloco que eu poderia dizer que a situação dessa lousa aqui, o objeto, eu posso garantir que ele ou está parado, ou está em movimento e retilíneo uniforme, eu já vou falar sobre isso na primeira lei de Newton, é a alternativa, é o item E, tudo bem? Que nós chamamos da primeira lei da dinâmica, da primeira lei de Newton, que é a inércia. Eu vou apagar essa lousa e vou colocar outros exemplos aqui. Vamos lá então, galera, dando continuidade aos exemplos. Agora eu tenho o seguinte, esse exemplo G, ele fala assim, eu tenho um lustre, tudo bem? E esse lustre está suspenso por 2 cabos. Primeira coisa, repare, esse lustre tem massa. Então se esse lustre tem massa, ele tem força-peso, tudo bem? Força-peso, lembrando, ela é sempre vertical e para baixo. Então aqui, ó, está representada a força-peso no lustre. Força-peso. Força-peso sempre vertical e para baixo. Repare o seguinte, pessoas, se o peso puxa esse objeto para baixo, ele não cai porque ele está sendo suspenso por 2 cabos. São as forças de tração. Repare que eu tenho 2 forças de tração, tudo bem? Uma força nesse cabo e outra força nesse outro cabo. Então, vou representá-la aqui, ó, força de tração. Vou chamar aqui de força T1, que é a tração 1. E ali força de tração 2, que é o cabo T2. Cabo 2. Tudo bem? Tranquilo? T2. Então repare o seguinte, né? Nessa situação, eu tenho certeza absoluta, pelo menos a minha intenção, quando se coloca um lustre, a ideia é que ele não caia. Então eu posso dizer que a soma de todas essas forças é igual a 0. Tudo bem? A resultante de forças desse sistema é nulo. Legal? Então quer dizer que ele está parado aqui, nesse exemplo. Vamos para o seguinte, ó, o exemplo H fala que eu tenho uma esfera metálica, e essa esfera metálica ela está parada aqui também, só que ela está sendo atraída por um ímã. Primeira coisa, essa esfera tem massa. Repare que a todo momento eu defino o objeto que eu quero estudar. Aqui tem um lustre, estou estudando porque esse lustre não cai. Aqui é a esfera, então eu quero ver o que acontece com essa esfera, beleza? Gente, reparem, essa esfera, ela tem massa, então se ela tem massa, ela tem peso. Peso sempre vertical e para baixo. Sempre vertical e para baixo. Sempre vertical e para baixo, força-peso. Repare o seguinte, essa esfera, ela não vai em direção ao ímã, porque tem um cabo. Se tem um cabo, tem uma força de tração aqui, ó. Nesse cabo, puxando uma força de tração, segurando essa esfera aonde ela está. Tudo bem? E mais do que isso, veja, se eu tenho essas forças, há uma terceira força, que é a força magnética, que surge de atração por esse ímã, que atua nessa esfera metálica, desta maneira, que é a força magnética. Ah, Henrique, mas, poxa, se é só na terceira série que eu vou aprender a fórmula da força magnética, ainda assim você pode me pedir para calcular a força magnética? É claro, dessa maneira, tudo bem? Eu posso te dar as informações do peso, da tração e peço para você calcular qual é a força magnética. Show? Existe também uma força magnética nesse ímã em direção à esfera. Lembrando, para ação e reação, terceira lei de Newton, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tranquilo? De novo, se considerarmos que essa esfera metálica está parada, a força, somando todas essas forças, o resultado é igual a 0. Beleza? Item I.
O objeto em repouso, né? Eu tenho um objeto em repouso e um plano inclinado agora com atrito. Imagina colocar um carro numa ladeira, o carro não cai, porque existe um atrito entre os pneus do carro e o chão para que ele não deslize. Então, vamos lá de novo, lembrando, esse cara tem massa. Se esse bloco tem massa, ele tem força-peso. Força-peso sempre vertical e para baixo. Força-peso aqui, ó, sempre vertical e para baixo. Tudo bem? Força-peso. Ótimo. Maravilha. Esse bloco, ele aperta o chão, o plano inclinado. Se ele aperta o chão aperta ele com uma força normal. Lembra? A força normal é uma força devido à interação de apoio entre esses corpos. Tranquilo? Ela é sempre normal, ou seja, sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, aqui eu tenho uma força normal. Chama força normal. Galera, veja, se só houvesse essas duas forças, o que acontece? Esse bloco ele desceria. Repara que esse bloco ele tenta deslizar, mas ele não consegue, mas ele tenta. Ele tenta deslizar nesse plano inclinado para baixo. Por reação, o que acontece? Esse plano inclinado não deixa que isso aconteça e aplica sobre ele uma força de atrito. Tudo bem? Contrária aqui à tendência de escorregamento desse corpo. Tranquilo? Eu vou representar no centro do objeto, mas o atrito é entre a superfície, entre a rugosidade, tudo bem? Entre esse plano e esse bloco, tá? A força ficaria aqui embaixo, eu só estou representando ali para ficar melhor de você ver todas as forças que atuam sobre esse objeto. Tranquilo? Seguinte, já te aviso, se esse bloco, se esse objeto está parado, significa que a soma de todas essas forças, o resultado é nulo, tudo bem? Beleza? E agora vamos num exercício talvez aí mais real, que possa cair no vestibular, e um pouco mais elaborado. Eu tenho dois objetos, esses dois blocos estão sendo puxados por um outro objeto suspenso. O que conecta esses objetos? Eu tenho um cabo que conecta o objeto A e o objeto B, e outro cabo que conecta o objeto B e o objeto C. Repare o seguinte, são cabos diferentes, então se são cabos diferentes, significa que existem forças diferentes atuando sobre eles, beleza? Você pode concordar comigo o seguinte, veja, esse bloco A, ele tem massa, então se ele tem massa, ele tem força-peso. Esse cara também tem força-peso, esse aqui também tem força-peso. Então, eu vou marcar essas forças ali, tranquilo? Vamos ali naqueles... O que eu fiz ali para ficar mais didático? Eu separei cada um desses blocos para poder representar as forças, beleza? Gente, no primeiro bloco, o bloco A, ele tem peso. Se ele tem massa, força-peso sempre vertical e para baixo. Tá aqui, ó. Força-peso do bloco A, sempre vertical e para baixo. Peso do bloco A. Tranquilo? Que seria o peso aqui, tudo bem? Esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui. Maravilha. Peso. Peso do bloco A. Maravilha. Gente, veja, como esse bloco A aperta o chão aperta ele de volta, força normal, porque tem contato. Então existe aqui, ó, uma força normal vertical e para cima. Força normal do bloco A. Beleza? Olha aqui, ó. Força normal que atua sobre o bloco A. Beleza, gente? Força normal no bloco A. Repare o seguinte, se quando eu soltar, não tem atrito nesse meu exemplo, quando eu soltar esse objeto, todo mundo acelera, beleza? Se todo mundo acelera, o que acontece é o seguinte, existe uma força puxando ele na horizontal para que ele ganhe velocidade. Quer dizer que na vertical eu posso dizer que essa intensidade, força normal, essa intensidade da força normal é exatamente igual à intensidade da força-peso. Beleza? Repare o seguinte, o bloco B está preso no bloco A por um cabo. Quando o bloco B se movimenta, ele puxa o bloco A com uma força de tração, beleza? Então, o que acontece? Aparece uma força, eu vou chamar de força T1, tudo bem? Vou chamar de força T1. Essa força T1 faz com que esse bloco A ganhe velocidade. Então, a força que atua sobre esse bloco, fazendo com que ele acelere,
ganha em velocidade é a força T1. Beleza? Se por acaso houvesse atrito, surgiria uma força de atrito contrária a esse deslizamento desse corpo A. Beleza? Gente, acabaram as forças que atuam no bloco A. Vamos analisar as forças que atuam no bloco B. Repare o seguinte. O bloco B tem massa, então se ele tem massa, ele tem força-peso. Tudo bem? Então aqui ó, tem a força-peso. Peso vertical e para baixo. Sempre. Peso do bloco B. Beleza? Tá aqui ó. Peso do bloco B. Sempre vertical e para baixo. Como esse bloco B ele está apoiado no chão, ele está apertando o chão aperta ele com uma força normal. Vou chamar de força normal FB. Tá bom? Força normal FB. Força normal FB. Vou representá-la aqui também. Força normal FB. Força normal FB. Maravilha. Igual, exatamente igual que aconteceu aqui no bloco A, repare que essas forças normal e peso se anulam, tudo bem? São iguais essas intensidades. Por isso que ele não acelera na vertical, só na horizontal. Significa o seguinte, que nesse exemplo B também, nesse bloco B, a intensidade da força normal é exatamente igual à intensidade da força peso, beleza? Só que repare o seguinte, existe uma força fazendo com que ele vá para frente. É esse cabo aqui, tudo bem? Esse cabo, vou chamar de cabo 2. Esse cabo 2 faz com que ele ganhe velocidade. Tudo bem? Esse cabo 2 faz com que... Cabo 2 faz com que esse bloco ganhe velocidade. Ele acelera o bloco B para frente, tudo bem? Ele acelera o bloco B. Só que, gente, o que acontece? Essa força de tração faz com que ele ganhe velocidade, mas existe uma força segurando para ele se movimentar. A força que faz ele segurando para se movimentar é essa força T1. Gente, é o mesmo cabo, existe a mesma força. O bloco B puxa o bloco A com uma força T1, o bloco A puxa o bloco B com a mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários. Também eu tenho uma força T1. Tranquilo? Uma força T1. É o mesmo cabo, é a mesma força. Então eu tenho uma força T1 aqui. Beleza? Uma força T1 atuando, dificultando esse movimento, tudo bem? Dificulta. Deixa eu representar um pouquinho parecido como está lá em cima. Ali, beleza. Força T1. Não é por quesito de arte, tá? Na verdade, eu fiz representando a situação real. Para esse objeto acelerar nessa direção horizontal, naquele sentido, o que acontece? Você há de concordar comigo que a intensidade da força T2 tem que ser maior do que a intensidade da força T1. Como eu representei isso? Pelo tamanho dos vetores. Tudo bem? Repare que o tamanho do vetor T2 é maior do que o tamanho do vetor T1. Vamos supor, ele puxa esse bloco com 10 newtons, só que ele está sendo segurado com uma força de 4 newtons. Eu poderia dizer, então, 10 newtons nesse sentido, 4 newtons nesse sentido. Eu posso dizer que o resultado da soma entre essas duas forças dá 6 newtons na direção horizontal, sentido para a direita. Tranquilo? Beleza? E vamos ao último bloco. O último bloco é o bloco C. O bloco C tem massa. Se ele tem massa, ele tem força-peso. Sempre vertical e para baixo. Sempre vertical e para baixo. Então, peso do bloco C. Tá aqui, ó. Peso do bloco C. Maravilha, peso do bloco C. Gente, o peso desse bloco está fazendo com que ele puxe todo esse sistema físico. Repare que o bloco C, ele desce, tudo bem? O movimento dele é na vertical. Ele tenta descer, mas existe uma força segurando para que ele não desça. Que força é essa? É a força desse cabo. Repare o seguinte, o bloco C puxa o bloco B com uma força T2, portanto, o bloco B puxa o bloco C com uma força T2 também, tudo bem?
uma força T2 também. Mesmo cabo é a mesma força. Portanto, eu tenho aqui uma força T2 também para cima. Tranquilo, uma força T2 para cima. Tá, eu só vou diminuir aqui, eu desenhei ela um pouquinho maior, na verdade ela seria maior aqui também, mas simplesmente no caráter de marcação, de registro das forças, são essas forças que atuam sobre esse objeto. Uma vez que eu sei todas as forças que atuam sobre esse objeto, eu consigo utilizar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, para descobrir qual é a aceleração desse sistema físico, por exemplo. Tudo bem? Ou uma dessas forças de tração, por exemplo. Tá? Gente, esses foram os exemplos que eu quis mostrar para vocês. A partir de agora, eu vou só finalizar a aula falando de força resultante e na aula seguinte, leis de Newton. Valeu, até daqui a pouco.